A segurança do trabalho vai além das questões relacionadas ao cumprimento de normas e regulamentos, inclusive sobre o uso sem critério dos EPIs, os equipamentos de proteção individual, ou aquela cultura enraizada já sobre EPI é a solução dos problemas da segurança do trabalho. Eu, como professor e formador de técnicos de segurança do trabalho, já tive experiências em que alunos optaram por fazer o curso, me relataram isso, por acharem que a função dos técnicos de segurança do trabalho era basicamente distribuir EPIs. Mas, como dizem, só que não. A segurança do trabalho evoluiu. Sim, a segurança do trabalho evoluiu e muito. E depois de muitos estudos, chegou-se à conclusão que para um ambiente seguro, o mais importante é a mudança de cultura, onde a preocupação com a segurança seja parte intrínseca das ações diárias de todos os membros das equipes, dentro dos processos produtivos. Inclusive requer engajamento, comprometimento de todos os colaboradores, independente dos níveis hierárquicos. Meu nome é Marcelo, sou técnico de segurança do trabalho, entre outras coisas. E nessa conversa, eu quero trazer para você uma melhor interpretação do que é segurança do trabalho nos tempos atuais, ou seja, a segurança do trabalho moderna, contemporânea. Conceitualmente, segurança do trabalho trata das ações ou medidas que têm como objetivo minimizar os acidentes de trabalho, como também, no caso específico, considerando a higiene ocupacional, a redução do desenvolvimento de doenças ocupacionais, ou seja, aquelas doenças relacionadas às atividades laborais. Você, quando está dentro da área produtiva da empresa, você está exposto a algumas doenças, a depender do teu ambiente. Devido à dinâmica dentro desses processos, não existe um padrão quando se pensa em acidente. Não teríamos como prever todas as situações que podem colocar em risco a integridade física e a emocional de um trabalhador. Com isso, houve a necessidade de uma classificação. Classificar os tipos de acidente, a depender da forma que eles acontecem. Então, só para você entender, os acidentes são classificados de 3 tipos. Eles são chamados de acidentes típicos, os acidentes de trajetos e os acidentes atípicos. Vamos entender melhor o que é isso. Os acidentes típicos são aqueles acidentes que ocorrem durante o horário de trabalho, durante o teu expediente, durante a execução das atividades dentro da empresa ou a serviço da empresa em qualquer outro local. Já os acidentes de trajeto, também chamados de acidentes de percurso, são aqueles que ocorrem durante o deslocamento do trabalho para a sua casa, ou vice-versa. Claro que considerando algumas variáveis, como o tempo do trajeto e o trajeto propriamente dito. E por fim, nós temos os acidentes atípicos, que incluem essas doenças que eu comentei anteriormente, as doenças ocupacionais, que são mais complexos para a sua percepção, para se notar esse risco, e não estão necessariamente relacionados à atividade propriamente dita, mas que ao mesmo tempo têm a ver com as condições e o ambiente laboral ao qual o trabalhador está inserido. E ainda temos, equiparando esse acidente de trabalho, as situações de atos de agressão, bullying, ofensas físicas, intencionais, desabamentos, inundações, incêndios, por exemplo. Se você quiser saber mais sobre essas questões, você pode estar consultando ali a Lei 8.213 de 91, é a Lei da Previdência Social. Lá você vai ter esses conceitos todos ali, o que inclui-se dentro dos acidentes. Geralmente, os acidentes ocorrem considerando fatores, alguns fatores importantes. Vamos lá. Primeiro é a negligência, trabalhar com descaso, omissão, a imprudência, sabe que não pode fazer, mas você faz mesmo assim. E por fim a imperícia, você não saber fazer a tua atividade, você não ter treinamento, não ter capacitado, ser capacitado para tal. São fatores importantes
que podem, de alguma forma, te levar a sofrer um acidente. O que nos remete aos chamados atos inseguros, ou também fator humano, é também falado dessa forma. Entenda que, segundo as pesquisas, 97% dos acidentes relacionados ao trabalho têm relação com atos inseguros. Tem falha humana no meio. Aí o restante, os 3%, é uma outra situação. São as condições inseguras no local de trabalho. A falta de sinalização, a falta de proteção em máquinas, instalações elétricas improvisadas, bagunças, na área de trabalho, desorganização, entre outras situações que deixam o ambiente inseguro, podendo também ocasionar muitos eventos de acidentes. E não podemos deixar de falar dos problemas emocionais que interferem na atenção do trabalhador. São problemas pessoais, por exemplo, e nós chamamos isso de fator pessoal de insegurança. E obviamente este último é bem mais difícil de se prever, de se controlar. Afinal, a vida pessoal do trabalhador é só dele. Mas deve ser considerado, principalmente quando você vai fazer uma investigação de um acidente. Dentro das medidas que corroboram, das ações que corroboram para a redução desses acidentes de trabalho, é importante dizer que algumas situações devem ser aplicadas, alguns procedimentos ou alguma reflexão deve ser feita na hora de você tomar essas medidas. E elas são baseadas em 4 pontos importantes. A primeira é a antecipação. A antecipação são as medidas que devem ser adotadas desde o planejamento, antes até de você abrir a empresa. O desenho do local de trabalho, locais que você vai efetivamente executar a atividade. O local comporta a atividade que você vai desenvolver ali. As instalações elétricas comportam o maquinário, por exemplo. Existem saídas de emergência. O piso é adequado, ele suporta o peso do maquinário. Entre outros aspectos devem ser considerados. Depois da antecipação, nós temos o reconhecimento. Nesse caso, é a identificação dos perigos e riscos. Então, cabe aqui dizer que perigo e risco são coisas diferentes. Perigo é efetivamente o local que ele pode oferecer algum tipo de perigo, e o risco é você se expor a esse local. Aí você tem o risco de ter, sofrer uma lesão, um agravo à tua saúde em função daquele perigo que existe ali. E esses riscos, como eu disse, perigos e riscos existentes nos ambientes de trabalho, relacionados, obviamente, à tua atividade, a atividade que a empresa vai exercer, vai executar ali naquele edifício, enfim, um barracão, um prédio, seja lá qual for o local. Considere que os perigos que expõem pessoas a riscos estão presentes em todos os locais. Então você tem perigo no trânsito, na rua, nos lares, tem momentos de lazer. Mas em função do tempo que você fica exposto dentro do teu local de trabalho, nos ambientes laborais, como dizem, torna-se os locais de trabalho mais propícios a acidentes, como também doenças. Então, é muito importante você pensar sobre isso na hora de você efetivamente aí propor ou escolher um local para você trabalhar. Aí nós temos a avaliação. A avaliação é a fase em que é determinado como vai ser feita a avaliação propriamente dita desses riscos. Como eu vou avaliar esses riscos? De forma qualitativa, de forma quantitativa. Alguns riscos são passíveis de medição, outros não são. Inclusive considerando frequências desses riscos durante o ambiente de trabalho e, caso haja algum problema, algum evento de acidente, qual a gravidade que esse risco pode trazer para aquele trabalhador. Através, por exemplo, da elaboração de uma matriz de risco, para uma melhor visualização e para você interpretar a significância de cada risco. A partir daí, você já tem um levantamento da condição da empresa e aí com isso, com essas informações todas pontuadas, você vai propor medidas de controle desses riscos.
que são implementações que deverão ser feitas de modo a eliminar ou mitigar os riscos existentes que você levantou ali na fase de reconhecimento, né? Que você avaliou. Nós da segurança do trabalho estamos cientes que a eliminação total do risco é utopia, tá, gente? Então não é muito difícil. Mas a redução, sim, a redução é possível. Talvez você esteja aí se perguntando por que é uma utopia. A eliminação dos riscos é uma utopia porque nós estamos falando de seres humanos, seres individuais, que entendem questões de segurança de formas diferentes. Inclusive, existe uma grande resistência ao atendimento de normas e procedimentos, claro que seguros, por parte dos trabalhadores. A subestimação a riscos dentro dos ambientes de trabalho, os ambientes laborais, infelizmente é recorrente. Muitas pessoas já possuem vícios pelo fato de que já têm hábitos ou comportamentos viciosos que carregam consigo ao longo da vida. Muitas vezes oriundos de experiências de outras empresas e outros ambientes de trabalho. Esses vícios podem ser hábitos enraigados, mentalidades rígidas ou práticas pouco eficazes, que se tornaram parte da rotina dessas pessoas e que podem ser difíceis de abandonar ou modificar quando se está em uma nova situação. Esses vícios podem ser um desafio a ser superado, pois podem prejudicar a capacidade de adaptação e crescimento a um novo ambiente de trabalho. Portanto, é importante estar ciente que eles existem e trabalhar para superá-los, em busca de um desenvolvimento pessoal e profissional mais positivo. Sem esse entendimento por parte dos trabalhadores, torna-se assim um desafio para as empresas e profissionais da segurança do trabalho implementar essa mudança de cultura. Algumas situações que podem expor o trabalhador a risco, eu vou citar aqui alguns para você, e que precisam ser trabalhados. A pressa. Muitas pessoas já vêm com aquele vício de fazer as coisas rápidas. Abrir exceções. Por exemplo, abrir exceção. Hoje eu não vou utilizar o EPI. Hoje dá para trabalhar sem o equipamento. Presumir que tudo está certo, sem conferir, sem fazer um checklist. Uma máquina, por exemplo, uma operatriz. A autoexclusão, que é basicamente você achar que acidentes acontecem somente com os outros. E por fim, o improviso, né? Improvisar ferramentas, instalações elétricas, equipamentos, entre outros. Para a implementação de medidas de controle é prevista uma ordem de prioridade. Tudo bem, eu levantei todas essas questões, mas eu preciso considerar uma ordem para tentar reduzir, né, ou tentar controlar o máximo possível esses riscos. De acordo com a norma regulamentadora, deve ser aplicado da seguinte maneira. Primeiro, tenta-se eliminar o risco identificado. Quando isso não é possível, grande parte das situações não é possível se eliminar o risco, ele faz parte do processo. Aplica-se medidas de controle com a implementação de equipamentos de proteção coletiva, onde eu vou ter uma proteção de várias pessoas. Eu não estou falando de EPI, estou falando de EPC. E quando esse EPC não for suficiente para o controle dos riscos, aí sim trabalha-se com outro tipo de medida, a medida organizacional, medidas administrativas, como procedimentos operacionais padronizados, mudanças de layout, rotatividade de funcionários nos locais de maior risco. Também pode corroborar para a redução, né, dessa exposição. E aí, quando não for o suficiente, todas as medidas que foram implementadas não foram suficientes, o risco ainda continua relevante naquele ambiente ou para aquele trabalhador, aí aplica-se o EPI. Mas ainda nós temos medidas complementares que podem auxiliar na redução desses riscos. Medidas médicas, como por exemplo, o monitoramento da saúde do trabalhador através dos exames admissionais, periódicos, mudanças de risco, retorno ao trabalho, campanhas de vacinação, entre outros. As medidas educativas, o treinamento, palestras, campanhas educativas, entre outras situações. Mas é importante,
Todas as medidas de controle que eu comentei não surtem efeito se não houver uma mudança de comportamento dos trabalhadores e da própria empresa. Isso mesmo, mudança de cultura. E para uma mudança de cultura bem-sucedida, começa-se com a conscientização. É necessário que todos compreendam os benefícios da segurança do trabalho. As medidas educativas já comentadas podem auxiliar de maneira direta essa mudança, que pode ajudar a disseminar a importância das práticas seguras, bem como conscientizar o trabalhador quanto aos riscos dele negligenciar as medidas propostas pela empresa que ele está trabalhando. O trabalhador precisa absorver a ideia e conhecer os prejuízos sobre não entender o que é o risco e não atender às normas de segurança que foram implementadas naquele local. Mas cabe aqui comentar que as lideranças desempenham um papel crucial nesse processo de mudança. Os líderes e gestores devem ser exemplos de comportamento seguro, de boas práticas de segurança, mostrando que a segurança é prioridade, incentivando seus liderados a adotarem as melhores práticas. Não adianta você exigir mudança do teu colaborador se você não quer mudar. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Aí não adianta. Várias vezes eu presenciei em meus trabalhos de campo, dentro de chão de fábrica, lideranças da empresa circulando dentro das áreas produtivas, áreas de risco, cobrando segurança dos trabalhadores, mas estavam sem os equipamentos de proteção que ali eram obrigatórios. Outra coisa importante é a empatia e a escutativa, que são essenciais para compreender as preocupações dos colaboradores e implementar melhorias efetivas. A criação de um ambiente onde os colaboradores se sintam seguros para reportar incidentes e sugerir melhorias. Isso é fundamental. A comunicação transparente e a valorização da contribuição de todos vão fomentar uma cultura participativa e engajada. Lembre-se de que muitas vezes os melhores insights para aprimorar a segurança vêm daqueles que estão na linha de frente, afinal são eles as vítimas. Ninguém melhor que eles para trazer ideias de melhorias. Mas a gente não pode se iludir. Essas mudanças são gradativas. Mudança de cultura leva tempo e dedicação e perseverança. É importante celebrar cada pequena conquista ao longo do caminho. Reconhecer o esforço de todos que estão envolvidos. Parabenizá-los, motivá-los. O trabalho em equipe é a base para o sucesso da implementação de uma cultura de segurança sólida, tornando todos os membros da organização responsáveis por zelar pela segurança um dos outros. Um cuida do outro. Quando um trabalhador chama a atenção no sentido positivo de um outro colega, ele não precisa ficar bravo por causa disso. Realmente, eu esqueci de colocar o equipamento e tal. É assim que a gente consegue mudar a cabeça dos trabalhadores, entender que eles têm essa abertura para fazer isso. E assim chegamos ao fim do nosso podcast sobre segurança do trabalho e mudança de cultura. E espero que tenha compreendido a importância de cultivar uma cultura de segurança e como isso pode impactar positivamente a vida de todos os colaboradores e a saúde dentro da empresa, como um todo. Juntos podemos criar ambientes de trabalho mais seguros e conscientes. Perfeito? Espero que você tenha gostado. Agradeço pela tua atenção. Estamos presentes aí em várias plataformas de áudio. Se você gostou, por favor, nos siga, passe para frente, compartilhe. E até uma próxima. E não esqueça, quem conversa, aprende.